quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um dos meus irmãos, não só aqui presente, mas também através da internet. Nesta noite, trago para nossa meditação, nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 2, verso 14 em diante. Atos 2, 14 em diante. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas. Naquele dia o profetizarão. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida, mas ainda assim dependemos do Senhor, dependemos inteiramente da Tua graça, dependemos inteiramente da Tua manifestação, para poder nos dar aquela mesma unção que Tu deste para João, porque nós fazemos parte deste corpo, não para trazer nada além do que já foi entregue. Abençoa meus irmãos que estão aqui presentes, abençoa meus irmãos também que estão através da internet, que cada um possa ser alcançado pelo Senhor, e nós todos sermos ajudados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Sentamos. O avivamento da esposa de Cristo. Quando a gente fala de avivamento, a gente fala de renovação. Quando a gente fala de avivamento, irmão Brana chega a dizer que avivamento é reviver o que nós temos. Então, como é que a gente pode reviver se nós não temos? Quando eu falo ter, não é simplesmente
algo fictício ou algo do nosso intelecto, mas é a gente ter a mensagem dentro de nossas almas, para a gente poder reviver. Então a gente pode ver que irmão Brana chega a dizer que houve vários tipos de avivamento. Houve vários tipos de avivamento. Avivamento denominacionais. Olha, a gente não pode confundir avivamento, reviver o avivamento e ajuntamento de pessoas. Porque avivamento de Deus não é ajuntamento. Porque ajuntamento qualquer igreja faz. Até mesmo o campo de futebol, eles conseguem fazer um avivamento. Quando os times estão jogando, eles ficam tão avivados que eles choram, eles pulam, eles gritam, eles emocionam, né? É um avivamento. Mas o avivamento que eu quero falar nesta noite é o avivamento de Deus. É a renovação de Deus para nossas almas. Eu vou começar aqui no terceiro selo, no parágrafo 182 a 183. O irmão Brana diz assim: agora essa é a razão hoje, porque hoje, reavivamento que havíamos de ter, nós temos reavivamentos denominacionais. Irmão Brana falando, o reavivamento que haveríamos de ter, porque nós tivemos o avivamento no princípio do século XX, o movimento pentecostal que explodiu ali da Rua Azusa, na América do Norte, e este avivamento se espalhou no mundo todo. Então, aquilo parecia algo muito real, um derramamento do Espírito de Deus, como falou aqui o profeta Joel: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, os vossos servos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonharão. Então, meus irmãos, a gente pode ver que aquele avivamento que veio foi um avivamento da restauração dos dons. E a gente pode ver que em 1950, Deus mudou o seu avivamento. O avivamento que tinha acontecido na Rua Azusa, agora aquele avivamento tinha saído e tinha entrado num homem, em 1950, chamado William Branham. Era aquele avivamento que estava começando naquele ministério de irmão Branham, de primeira e segunda etapa. Aquela coluna de fogo em 1950, que foi fotografado na cabeça do irmão Branham, aquilo mostrava que Deus, de fato, tinha mudado o seu avivamento. E o avivamento agora estava através daquela mensagem que o profeta estava pregando, a respeito não só de restaurar a cura divina, porque muitos dos pentecostais, eles não criam na cura divina, mas a cura divina foi restaurada pelo profeta William Branham. Então ele veio trazendo aquelas manifestações, aquilo simplesmente era um chamarisco, aquilo simplesmente era para atrair a atenção das pessoas. E quando ele vem na sua segunda etapa, ele vem restaurando a palavra, ele vem restaurando a doutrina apostólica, ele vem restaurando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque na Bíblia você não encontra nenhum batismo efetuado em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver uma ordenança de Jesus aos discípulos, dizendo para eles batizarem em nome do Pai. Ele não falou nos nomes, ele falou em nome.
Ele estava ali dizendo que era só um nome, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, não são três nomes, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, este Pai, ele tem um nome, porque Pai não é nome. O nome do Pai é Senhor. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória eu não reparto a imagem de escultura, a minha glória. Então Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então o nome do Pai é Senhor. O nome do Filho, Mateus 1:21. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e porá o seu nome de Jesus. Então, eu sou filho, mas meu nome não é filho. Você é filho, mas seu nome também não é filho. Eu sou pai, mas meu nome, muito embora meu nome não é pai. Eu sou humano, mas também meu nome não é humano. Meu nome é Sebastião Francisco Mendes. É igualmente Deus. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo é o que ele é o próprio Deus. Então o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pedro disse aqui em Atos capítulo 2, verso 21, diz assim: saiba toda a casa de Israel que este Jesus, que vós, os judeus, vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo, Senhor Jesus Cristo. Então você não vai ver nenhum batismo efetuado pelos discípulos em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você só vai ver nesta Bíblia aqui os discípulos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa aqui era a restauração falada pelo profeta Joel e falado também em Atos capítulo 3, versículo 21, que diz assim: convém que o céu contenha até a restauração de todas as coisas. Então, realmente, Deus estava derramando um avivamento de primeira e segunda etapa para a esposa do Senhor Jesus Cristo. Era a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Mas com tudo isso, o irmão Brana diz aqui, depois que ele pregou a sua terceira etapa, agora ele está falando aqui no terceiro selo, ele diz aqui: agora a razão hoje, porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamento denominacionais. Nós não tivemos um verdadeiro despertar. Então o irmão Branham está dizendo que avivamento, eles tiveram muitos avivamentos pentecostais, eles tiveram muitos avivamentos denominacionais, eles tiveram o avivamento de Lutero, o avivamento de John Wesley, o avivamento pentecostal e até mesmo o avivamento de primeira e segunda etapa do irmão Branham. Mas todos esses avivamentos que eles tiveram ainda não era o avivamento da esposa. Precisava de algo para despertar esta esposa. Aí vamos continuar. Não temos um verdadeiro despertar. E o que é que desperta a noiva? Aí vamos continuar aqui. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamento. Nós não temos. Eles têm milhões e milhões de membros de igreja. Quer dizer, é fácil você pensar que muitas pessoas, por elas se reunirem, por elas pertencerem a uma igreja, por elas orarem, por elas chorarem, por elas se emocionarem, por elas gritarem, não pense que isso é o reavivamento da esposa. Isso não é o reavivamento da esposa. Ele diz: não temos. Eles têm milhões e milhões de membros de igreja, mas não reavivamento
mas não reavivamento em parte alguma. Não. Para a noiva, não. Pular, gritar, arrupiar, chorar, isso não é reavivamento da esposa do Senhor Jesus Cristo. Isso não despertou a esposa do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos aqui, ele vai dar resposta. Terceiro selo, 183, ele diz assim: a noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Então, o que precisava para despertar a noiva do Senhor Jesus Cristo? Para despertar ela. E o irmão Brana chegou a dizer que nos dias dele, com tudo que foi feito, com todas as maravilhas que teve no ministério dele, ele disse que aquilo ainda não foi o avivamento para despertar a noiva. Seria necessário a manifestação destes 7 trovões desconhecidos para despertá-la. Agora, meu irmão, o povo dos Estados Unidos, ele não foi despertado por este avivamento, porque o irmão Brana revelou os 7 mistérios de Deus, mas foi proibido dele dizer a alguém. Deus proibiu dele falar, Deus proibiu dele explicar. Então, a América do Norte, ela teve muitos avivamentos. Ela teve avivamento de primeira e segunda etapa, quando o irmão Brana estava vivo. Depois da partida do irmão Brana, mesmo ele fazendo papel não somente deste precursor, mas do precursado, abrindo toda a palavra, abrindo todos os mistérios de Deus, trazendo todos esses trovões desconhecidos. Mesmo assim, a América do Norte não soube nada, ela não sofreu este avivamento. O avivamento que eles supostam trouxeram da América do Norte foi a ressurreição isolada, que não só atingiu a América do Norte, mas atingiu o Brasil, dizendo que o irmão Brana ia ressuscitar para manifestar e revelar este 7º selo. Então eles não tiveram, eles não sofreram aquele avivamento. Agora você vê que quando esta mensagem veio da América do Norte aqui para o Brasil sofreu um avivamento de primeira e segunda etapa, no ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, a qual não só ele, mas também o nosso saudoso pastor sofreu este avivamento de primeira e segunda etapa, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, de colocar uma mulher em sua posição, para ela não sendo ministra na casa de Deus, porque Deus não escolheu nenhuma apóstola, nenhuma mulher, ele não escolheu nenhuma pastora, nenhuma evangelista, nenhuma mulher mestra. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, evangelistas e doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério de Cristo. Então ele não escolheu. Agora as pessoas podem dizer, mas esta mensagem é dura. Não é que ela seja dura, é uma mensagem que vem do céu, é uma mensagem que veio do céu
para nós transformar nós, pessoas da terra, a pessoas do céu. É como o irmão Brana diz, o pastor Osmar, ele fita bem. Deus saiu daquela luz branca era o Logos, que Logos quer dizer conceito, quer dizer palavra, um pensamento expresso, e se fez naquela teofania. É o mesmo Deus. Ele saiu daquele Logos e se fez carne. Nós saímos do Espírito, se fizemos carne, para poder sermos redimidos por este sangue do Senhor Jesus Cristo, para poder estar num corpo igualmente dele, um corpo glorioso. E nós vamos estar não somente nesta ressurreição, mas quando nós descermos no milênio, nós vamos estar neste corpo igualmente, o corpo dele. Então, meus irmãos, o Brasil sofreu este avivamento de primeira e segunda etapa, mas ainda não era o avivamento da esposa. Agora as pessoas, elas querem fazer um avivamento, mas eu quero dizer que o avivamento já passou. Se diz, mas como, pastor? Não. O avivamento, ele acontece quando o mensageiro está em vida. Agora o que nós temos é conservar este avivamento, que é esta mensagem, dentro de nossas almas. O avivamento não é mais externo. O avivamento da esposa do Senhor Jesus Cristo é no interno. Então, quando foi que a esposa de Cristo sofreu o verdadeiro avivamento? Foi do ano 2000 para cá, quando Deus levantou este humilde homem e pôde se colocar de pé e pregar contra o sistema que estava dentro da própria mensagem, o sistema denominacional nicolaíta. Uma das primeiras mensagens que ele pregou foi a obra dos nicolaítas. Irmão, nenhum homem, nenhum ser humano, ele pode se levantar contra um sistema inteiro de anticristo, de sacerdote, se não for Deus dentro dele. Você sabe que teve poucos homens que se levantou. Lutero levantou com uma porção da palavra, o justo vive da fé, mas ele não era profeta, era mensageiro. Depois vem John Wesley, trazendo a santificação também, avançou mais um pouco. Aí vem o movimento pentecostal com este avivamento. Eles sofreram este avivamento pentecostal que era idêntico ao grão. Era idêntico à mensagem do grão. É por isso que a Bíblia se cumpriu ali, que seria tão parecido, mas tão parecido, que se possível fosse, enganaria até o próprio escolhido. Ali nos dias de Brana, em 1950, ali estava a casca e o grão, o movimento pentecostal e o grão. E aqui a gente vai ver no ano 2000 também, a gente vê a casca de primeira e segunda etapa e o grão. Era tão parecido que, se possível for, enganaria o próprio eleito. E aqui neste tempo final, quando o mensageiro é recolhido, aqui parece novamente a casca e o grão. Mas só que o eleito, ele não é confundido, porque nós não estamos mais esperando avivamento. O avivamento já passou. O avivamento já foi entregue. Você sabe qual é este avivamento? Eu vou ler mais um pouquinho aqui. Parte final da mensagem. Mas no princípio não foi assim. Essa é uma mensagem de 61, 11 de abril de 1961. No parágrafo 64, no final do parágrafo, Mombrana diz assim: o que precisamos é de um reavivamento. Mombrana falando, o que precisamos é de um reavivamento. Reavivamento não significa trazer para dentro novos membros. Avivamento não significa trazer novos membros. Avivamento não significa
ganha almas para Jesus. Avivamento não significa sair pregando e querer conquistar o mundo e tudo mais. Não, isso não significa avivamento. Aí ele diz aqui: avivamento é reviver o que nós temos. Qual é o avivamento da noiva agora? É reviver o avivamento que já foi entregue pela boca de Apocalipse 10, do 8 ao 11. O irmão Brana diz: qual era este avivamento? O que era que a noiva estava precisando? Porque tinha muitos avivamentos denominacionais, mas não para despertar a noiva. Irmão, não é qualquer coisa que desperta a noiva. Não foi qualquer coisa que despertou a esposa. Pulo não desperta a esposa. Grito não desperta a esposa de Cristo. Falar em língua também não desperta a esposa de Cristo. Dom de visão também não desperta a noiva de Cristo. O que despertou a noiva de Cristo, o avivamento da noiva de Cristo, apesar do irmão Brana ter sofrido este avivamento, praticamente só e calado, porque foi proibido ele de explicar, foi proibido ele de profetizar novamente. Então este avivamento veio aqui para a América do Sul, aqui no Brasil, aqui na terceira colina de Franca. Deus tomou um homem. É igualmente aquele guarda que estava andando de um lado para o outro, e aqueles ministros estavam atrás do avivamento galês. E eles perguntaram para aquele guarda: você sabe aonde está o avivamento de Gales? Ele olhou para eles andando de um lado para o outro. Eu creio que o coração dele estava cheio daquele avivamento. Eu creio que o coração de você está cheio dos trovões, está cheio da voz do esposo, está cheio da terceira puxada, está cheio, impregnado desta mensagem da hora. Aí ele disse: o avivamento. Ele sorriu. Aí ele perguntou: você não dá para você dar um endereço, que nós estamos perdidos? Eles estavam procurando um espaço onde tinha aquele avivamento. Ele disse: o avivamento sou eu. Você pensou? O avivamento no ano 2000 era João. Ele trouxe o despertar, aquilo que o irmão Brana não trouxe, não pôde trazer como despertar, aquilo que o irmão Brana não pôde trazer como ressoar. Apocalipse 10, do 8 a 11. João Osmar Brana trouxe esse despertar, ecoando por 24 anos. Vamos colocar 24? 24 anos. Você sabia que até na carteira do trabalho, se você for assinar sua carteira, se você assinar só um ano, vamos supor, um ano, 12 meses, mas você assinar só janeiro e se desempregar, no outro ano você se empregar de novo, assinar só um ano, se você fizer 15 anos você se aposenta, que esse mês vale pelo ano. Então ele partiu, né? Foi no dia 9 de janeiro? Dia 9 de janeiro, então completou o ano. Ele completou o ministério dele. Agora, este ministério na noiva, ele não é externo. Esse avivamento da noiva, ele é interno. Parte, mas a mensagem permanece. Paulo partiu, mas a mensagem dele está até hoje viva. E está acontecendo, aconteceu nos dias de irmão Brana, aconteceu e está acontecendo nos nossos dias. A profecia de Paulo, ele disse, 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, presunçoso, arrogante, irreconciliável, desobediente à pais, à mães, sem afetos naturais. Você estava falando com um crente. Isso daqui não é para a pessoa que não é crente. Ele estava falando que haveria nos últimos dias pessoas dentro da igreja irreconciliáveis,
que não tem reconciliação, que não tem caráter. Homens que sobem no púlpito, falam uma coisa e fora faz outra. Homens que mentem descaradamente. A gente não quer entrar nisso. Então, a gente vai dizer, como é que você vai passar? Mas como foi que você aprendeu isso? Por que você está falando desse jeito? Aí você vai dizer, então, ouça esse CDzinho aqui, que você vai entender. Não, eu vou ouvir meu pastor. Eu não vou ouvir este CD. Este CD não tem mais nada para mim, eu já ouvi. Mas você vai dizer, então, ouça de novo. Aí que você vai entender aonde este avivamento está. Não é que o avivamento está no CD, mas isso desperta o avivamento que já esteve em você durante ele estar em vida. Agora, isto aqui revive o que está dentro de você. Porque reviver, até o irmão Brano aqui, ele disse que ele não estava esperando por reavivamento. Ele não estava na sua geração. Eu vou ler aqui. Aqui é a união invisível da noiva. No parágrafo 19, o irmão Brano diz assim: agora vamos usar isto como uma lição da escola dominical. E amanhã, né? E nós estamos à noite. E não é dirigida a ninguém, a nenhuma pessoa em particular ou algo, só a igreja, o corpo de Cristo, que estamos tratando de dirigi-lo ao pensamento mais profundo e objetivo, mais alto, crendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Ele estava já falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é de 65. A vinda que ele estava colocando aqui não era a segunda vinda, não era a manifestação do Filho do Homem. Esta vinda que ele estava dizendo que estava próxima era o arrebatamento. Ele diz aqui, vamos lá, está próxima, cremos nisso muito mais. Está 20 anos próximo, 20 anos mais próximo do que esteve lá pela primeira vez que vim. Aí ele fala aqui o nome da cidade. Agora, estamos esperando, vamos colocar a Várzea Paulista, que eu não sei ler, vamos colocar a Várzea Paulista aqui. Tem ocorrido tanto deste tempo, você vê, irmão, que nós estamos vivendo em um tempo, as coisas estão passando muito rápido, o ano está passando muito rápido, a semana está passando muito rápido. Os próprios cientistas dizem pelo deslocamento da Lua, da situação aí dos planetas, agora o dia está mais curto e a noite está mais longa. Para você ver a mudança no tempo, isto é algo que está para ocorrer. Esta natureza está gemendo, o nosso corpo geme porque nós estamos já manifestados, esses trovões, João já nos manifestou como Filho de Deus, só falta a transformação dos nossos corpos, no abrir e fechar de olhos. Então, o irmão Brana não estava esperando por avivamento. E nós, a noiva de Cristo, não estamos esperando por avivamento. O avivamento que nós tínhamos que sofrer, nós já sofremos durante esses 24 anos de pregação. Mais de 5.000 sermões. Mais de 5.000 sermões. Será se você tem falta de alimento? Quer alimento? Está aqui, Não tem como errar, gente. Você só erra se quiser. Não tem como errar, o caminho está aqui. A verdade está esclarecida aqui. Então, o irmão Brana não estava esperando aqui, eu vou continuar aqui. Tem ocorrido tanto este tempo, agora estamos esperando pela vinda do Senhor. Agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando
por avivamento em nossa geração. Eu estou esperando, em outras palavras, eu estou esperando pelo arrebatamento, porque ele virá nos ares como filho prometido. Mesmo o irmão Branham não estava vendo aqui, que antes de Jesus aparecer nos ares, tinha que ter um João na terra, Apocalipse 10, do 8 a 11, profetizando novamente a povos, nações, línguas e reis. Precisava deste ministério, precisava desta sacudida, uma rápida e curta... Irmão, foi tão rápido, não foi? Não foi rápido essa mensagem? Ele dizia, é uma rápida e curta mensagem que abalará toda a nação. Não abalou, abalou todo o sistema de primeira e segunda etapa, abalou o elenco. Agora, o que é que nós temos que fazer na nossa geração? O que é que nós estamos esperando na nossa geração? Nós temos que reavivamento, reviver. Irmão Branham dizia outra mensagem, reviver é conservar. Por isso que diz, conserva o que tu tens, para que não seja tomada a tua coroa. Você tem dentro, então conserva. Você tem que conservar. Se há tempo de ouvir, você ouve. Tem uma das mensagens do pastor que ele fala assim, que vem uma tribulação sobre a terra. Nós não vamos passar pela tribulação, mas vem um aperto sobre nós, sobre a esposa de Cristo, que se essa mensagem não estiver dentro do teu coração, você desiste. Então ela não tem que estar aqui. A mensagem ela tem que estar aqui. A mensagem de Deus, ela tem que estar onde? Dentro do coração. Nós sofremos o avivamento na carne, nós sofremos o avivamento no espírito, em primeira e segunda etapa. Agora, João traz um avivamento para despertar a esposa de Cristo. Irmão, o que é que desperta a noiva de Cristo a não ser este alarido? Esta mensagem, estes trovões. E estes trovões que estavam contidos dentro deste 7 selo, ele traz a voz de arcanjo. A voz de arcanjo é a voz da ressurreição. Então João trouxe o alarido, a mensagem, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus que nos reuniu. Uma trombeta em Israel, quando tocava, era para reunir o povo. Então nós estamos reunidos e nós estamos posicionados nesta mensagem. Você não preocupa que nós estamos esperando agora na nossa geração, que a nossa geração ela vem do ano 2000 a 2040. A geração que viu a figueira brotar foi a geração de Branham, que viu Israel voltar para sua terra. E de 1963, quando o Senhor voltou novamente na terra como Filho do Homem, de 63 ao ano 2000, este livro ficou na mão, este livrinho ficou na mão do 7º anjo, até Deus levantar este homem aqui no Brasil, para ouvir esta voz, tornar a falar com ele. E ele ia a este livro tomar... Irmão, isso parece coisa fictícia, mas isso é uma realidade. Parecia um homem, né? Mas um homem não tem condições disso. Tem que ser Deus no homem. E Deus só trabalha através do homem. Tem que ter um homem. Tem que ter você para crer. Tem que ter eu para crer. Então Deus levantou no ano 2000 este homem, e este homem foi até a mão deste 7º anjo, que estava este livrinho aberto, revelado, e ele pegou este livrinho e ele obedeceu à voz. Ele obedeceu à voz de Deus, porque a voz que tornou a falar com ele não era uma voz humana, era a voz de Deus que falou com ele. E ele foi, tomou este livrinho e comeu. E profetizou outra vez a povos, nações, línguas e reis. Aí nós tivemos essa verdadeira sacudida. Nós tivemos o nosso verdadeiro reavivamento.
Nós tivemos o avivamento no sul, nós tivemos avivamento no leste, nós tivemos avivamento no oeste, nós tivemos avivamento no norte. Nós sofremos no nosso avivamento. E teve pessoas que ficou, porque quando tem um avivamento a gente emociona. A terceira etapa tem a parte emocional. E muitos ficaram até aquela parte emocional. Quando a mensagem perdeu a emoção, como Abraão perdeu a emoção, quando ele ficou seco, sem esperança, mas que tinha uma promessa dentro da alma dele, que Deus visitaria ele e daria a ele um filho. Ele creu nesta promessa. João creu nesta promessa. Brano estava crendo nesta promessa, que ele estava esperando a vinda do Senhor. Ele estava esperando, em outras palavras, na geração dele, o arrebatamento. E na nossa geração, nós estamos esperando a ver João novamente. O que é que você está esperando? Você está esperando avivamento? Nós já sofremos. Irmão, se você não converteu até aqui com esta mensagem, eu não vou dizer que não tem conversão para você. Quem sou eu? Então te endireita, né? Porque avivamento não espera mais avivamento para dar aquela sacudida. A sacudida que, irmão, só quem poderia dar essa sacudida em nós era Deus através de um homem. Só que o homem partiu. Agora sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? Avivamento é renovação. Avivamento é revitalização. Avivamento é reviver. Reviver é conservar. Você tem que conservar o cordeiro fora do trono dentro de você. Você tem que conservar a visão da tenda dentro de você. Você tem que conservar a mensagem de um só pastor dentro de você. Você tem que conservar este novo nome dentro de você. Você tem que conservar a mensagem de uma só pessoa, que não tem ministério pastoral que tire isto de nós. Não tem sistema humanizado que tire isto da esposa do Senhor Jesus Cristo, porque ela já despertou. A mensagem que nos desperta já nos despertou. Agora nós estamos esperando eles aparecerem. Brana e João. O que é que você está esperando? Tem hora que a gente vai ouvindo, parece que a gente vai enlouquecer. Mas o que é que nossos visitantes, que Deus abençoe vocês, eles dizem, a gente não está entendendo nada que esse povo está falando. Aí você vai ouvindo, ouve e outra, acho que você vai entender. Que a gente está acostumado a ir à igreja e só despedir dinheiro, né? Aqui a gente até esquece de que tem oferta, ó. Esquece de falar em dinheiro. Até esquece. Porque aqui nós estamos tratando de outro assunto. Nós estamos falando de uma coisa que não está fora, que está dentro. O avivamento, você sabe quando tu sofre aquele avivamento? Tu sofre aquela atmosfera. Tu parece que vai entrar em êxtase. Parece que você vai passar para outra dimensão quando tu ouve esta voz. E que tu vê não era a voz de um homem carnal. É isso aqui, não é nós, é Ele. Não é nosso pensamento, é o pensamento dEle. Não é nossa vista, é a vista dEle. Não é os nossos ouvidos, é o ouvido dEle. Porque nós temos a mente de Cristo, disse o apóstolo São Paulo. E vem o irmão Brana na era de Pérgamo e diz, nós temos a mente de Cristo. Esperando a manifestação. Eu não gosto de colocar em ordem. Você vai ouvindo o pastor, ele vai falar. Ele vai falar. Eu não gosto de estar colocando em ordem. Para não surgir aquela expectativa. Que às vezes a gente espera uma coisa e já aconteceu. Ai das grávidas, daquelas que estiverem amamentando, isso já aconteceu no tempo do general Tito. E a gente fica esperando as coisas, a lua escurecer e não dar sua luz. Isso já aconteceu quando o Papa visitou a Palestina. Deu um blackout total, diz o irmão Brana, na lua.
Ah, mas não havia de ter um João antes do rapto para ele pregar. Ele já pregou, ele já foi. Agora só está a igreja, só está o corpo, mas com a cabeça dentro dela, guiando ela, auxiliando ela. Deus não é um Deus. Você acha que Deus, quando ele disse por discípulo, não deixarei órfão, voltarei para vós. Você acha que quando ele dizia, eu tenho muitas coisas para vos dizer, irmão, ele estava falando com cada um de nós. Não estou falando de Jesus, eu estou falando do nosso Jesus hoje. Eu estou falando do nosso Cristo aqui do ano 2000. Eu estou falando do 7º selo do ano 2000. Vocês podem dizer para mim, mas pastor, tem hora que o senhor já não fala mais em parábola, o senhor já fala abertamente, porque eu estou falando com pessoas que têm a mesma mente que eu tenho. A mesma mentalidade que não é a mentalidade humana, que é a mentalidade de Cristo. E quando o nosso selo, nosso 7º selo estava aqui, quando este Cristo estava aqui entronizado, porque agora ele está entronizado em nós. Agora ele é em carne na igreja. Primeiro era um homem ungido, depois veio um povo ungido. Ele diz, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora, enquanto eu estou aqui, vocês não podem suportar. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. E quando este Consolador vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de cada culto que eu dei tem um título. Cada culto até que eu esqueci tem um título. Vai lá e come. Come. Olha só. Mais um aqui, ouvi, mas agora vejo. Agora, Jesus prometeu aqui, que nos últimos dias, o Filho do Homem será revelado novamente para aqueles mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhos. Pensa que a igreja vai receber testemunho? A noiva não. O testemunho que a igreja, a esposa já tinha que ter, já teve, que foi este testemunho, este profeta que comeu este livrinho e testemunhou novamente. Ele foi um testemunho de uma verdadeira testemunha. Ele foi um testemunho daquilo que aconteceu lá no Monte Pôr do Sol. Você já pensou você ser um testemunho sem ver? João não foi um testemunho sem ver, ele estava lá. Porque o que estava em Brana era o que estava em João. E hoje nós podemos dizer que nós estávamos lá também. E o que estava em João está em nós. O que João vê, nós vemos. O que João crê, nós cremos. Os irmãos falam, mas que João é esse? Você lê lá em Apocalipse 10, do 8 a 11, e você vai ver aonde está escrito este ministério. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunho. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Esse filho prometido que o irmão Brano estava esperando nos ares, ele veio primeiro em forma de comer o livrinho. Aquele era o filho prometido. É o mesmo filho, irmão, o mesmo filho prometido que a gente espera nos ares está dentro de nós, está dentro de você. A mesma coluna de fogo é o que está dentro de você, que é o mesmo Espírito Santo, que é o mesmo anjo forte. Então, o que é que nós estamos esperando? Antes que aconteça este filho prometido, ele aparecer nos ares, antes de nossos corpos ser transformados. Nós estamos aguardando esta palavra falada, nós estamos esperando essa ressurreição. E quem vai fazer isso é Deus, não é nós. E se já houve essa palavra falada, isso é com Deus. E a gente não percebeu. Que a palavra falada, o Cordeiro sai do trono, é uma palavra falada. Você vê a existência por causa desta palavra falada. Aquilo que Deus não pôde fazer através de Adão por causa da queda, ele fez através de João.
pôde chamar seus eleitos que estavam na mente dele antes da fundação do mundo. E ele precisou, este último mensageiro, entrar, para o Cordeiro sair do trono de intercessão, para revelar esses 7 selos, para poder completar o número dos remidos. Você sabe por que você crê? Porque você se encontra lá naquele livro que foi escrito pelo Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então você não é crente agora. Você foi redimido em 1963. Por quê? Porque Deus tinha que manifestar. Mas antes da fundação do mundo, aquele sangue do Cordeiro já tinha valia por nós. No ano de 2000 anos atrás, ele pagou este preço. E há 60 e poucos anos, quando o Cordeiro saiu do trono, ele completou o plano da redenção. Ele fez aquele reclame por nós. Agora eu vou ler só uma parte aqui disso para você ver que este avivamento que aconteceu aqui na América do Sul e poucos perceberam. E eu fico prestando atenção que esses pastores da terceira etapa, com todo respeito à pessoa deles, eles querem fazer avivamento aqui. Eles querem fazer avivamento de oração pela madrugada. Vocês já viram isso? Irmão, oração pela madrugada é você voltar ao pentecostalismo. Eles querem fazer culto de gritaria, culto de cura divina. Isso tudo ficou para trás, isso não é avivamento. O avivamento eles não perceberam que estava acontecendo ali naquele tabernáculo de Franca. Aquele avivamento andou de leste, norte, sul. Era o avivamento. Era ou não era? Aonde aquele homem subia, ele avivava nossas almas ou não avivava? Ele falava os segredos do nosso coração ou não falava? Era onde estava o avivamento. Olha só aqui, eu vou ler parte deste parágrafo aqui, ó. Aleluia, estou seguro que estão vendo o que estou lhe dizendo. Ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez haverá, na era da noiva, uma ressurreição de dentro do denominacionalismo tão obscuro. Haverá uma mensagem. Então, quem foi que trouxe esta ressurreição de dentro do denominacionalismo? Apesar de ter cumprido no ministério do Mombrana, mas o que nos despertou, o que nos tirou do mundo, o que nos tirou de dentro das denominações, de dentro desta mensagem, foi este despertar da noiva, de Apocalipse 10, do 8 a 11. A América do Norte não sofreu este avivamento. Este avivamento passou 40 anos e chegou aqui no Brasil. Aquele mesmo Cristo que revelou é o mesmo Cristo que come e profetizou outra vez a povos, nações, línguas e reis. E nós sofremos este avivamento. Agora nós temos que conservar aquilo que nós temos. Amém? Tem como você reviver isto aqui? Quando você aperta o play, você só revive. Não tem nada que nós possamos fazer além disso aqui, creio nisso. O que nós temos, o que eu faço, venho aqui na plataforma, o que qualquer outro ministro faz quando sobe na plataforma, é reviver o que nós temos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.